Olá, birulibes da minha cabeça! Bem-vindos a mais um episódio do VDMC, podcast Vozes da Minha Cabeça. Meu nome é Edu Honorato e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o caso que eu tô chamando do Justiceiro com Gominhos. Sim, é isso mesmo, é sobre aquele caso dos Estados Unidos famoso de um rapaz que matou um grande um grande empresário, o grande CEO, né, o grande nome de umas empresas de seguro de saúde. Então fica aqui comigo nesse podcast. Eu não vou falar sobre o crime em si, mas eu vou tentar explicar para vocês a comoção social e por que que lá no começo, quem me segue nas redes sociais, eu falei que esse caso seria muito interessante por algumas questões de saúde pública. Eu dou aula sobre sistemas de saúde mundial, a área que eu sou concursado na universidade, e eu trabalho muito com os meus alunos essa questão dos sistemas de saúde, como é que é o sistema americano, canadense, a gente vê um pouquinho do alemão, a gente fala sobre os maiores sistemas, e com isso a gente consegue entender um pouquinho da comoção social que está por trás desse crime. Primeiro você pode curtir, compartilhar, comentar, apoiar no Apoie-se que tem aqui, que quase ninguém vai, ou também mandar para os seus amigos e me marcar nas redes sociais para a gente continuar gravando o podcast e tendo conteúdo legal aqui, tá bom? Bom, o caso que a gente está falando então é de um rapaz chamado Luigi Mangione que matou o grande CEO, o grande diretor de uma empresa chamada United Healthcare, que é um dos maiores planos de saúde dos Estados Unidos. E aí, se você quiser entender os detalhes do caso, a história, como ele matou, todos os aspectos do crime, eu sugiro que você assista o episódio especial que o Beto Ribeiro publicou no canal dele. Provavelmente você tá vendo esse vídeo, foi semana passada, né, então eu tô gravando no sábado e o vídeo dele foi na sexta-feira. Então, é um vídeo muito legal que o Beto faz, explica todos os detalhes do crime, como é que foi, o processo, como ele foi preso, e aí você consegue entender a dinâmica do caso jurídico, o que que tá acontecendo. O que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje é mais uma explicação, não é justificar o crime, jamais, nada isso justifica, mas tentar entender essa reação pública que está acontecendo nos Estados Unidos, por que que o rapaz está sendo chamado de justiceiro, né? E qual é a comoção social que está acontecendo por lá. Que era o que eu brincava que ia acontecer, que eu comentei que ia acontecer lá atrás, quando eu vi essa história, mesmo antes de aparecer o rapaz. Porque quando envolve o sistema de saúde americano, a comoção popular é muito grande. A gente precisa partir do seguinte ponto de entendimento. A saúde pública americana, que não existe uma saúde pública, ela é uma saúde coletiva e privada, é talvez um dos maiores vilões da sociedade americana. É um descontentamento, é um problema, é uma raiva, é uma agressividade, é um desconforto coletivo, que é um dos poucos temas que une todo mundo lá. Ele une pobre, une rico, une direita, esquerda, porque todo mundo teve problema, ou já passou por uma situação, ou conhece alguém, ou tem um histórico de muito sofrimento por conta do sistema de saúde deles. E aí, para falar desse sistema um pouquinho, eu vou explicar uma das possibilidades de entendimento dos sistemas de saúde, dos tipos de saúde que a gente tem no mundo, né? Existem várias teorias que classificam, que agrupam, essa é uma possibilidade de entendimento. A gente pode dividir, então, os sistemas de saúde em três principais tipos. Quem é meu aluno do primeiro período já aprendeu isso, então isso não é para vocês, não é para ninguém da área da saúde coletiva e da saúde pública, é para pessoas que sejam de outras áreas e que queiram entender o porquê que esse debate lá vai gerar bastante burburinho. A gente tem, por exemplo, sistemas de saúde que são classificados como de seguro social ou quando a gente chama de meritocracia, né, ou de meritocráticos. São sistemas de saúde que são considerados universais, ou seja, todo mundo tem direito a acesso. Esse conceito de universalidade, ele é flexível, alguns têm uma universalidade como o nosso, outros têm uma universalidade mais restrita, mas é um conceito abrangente de universalidade. É um sistema de saúde que ele é controlado pelo Estado, né? E são as pessoas que têm acesso, são aqueles que contribuem com a Previdência Social. Como era a gente antigamente lá antes da Constituição, quando a gente tinha o INAMPS, que era INSS e Sistema Único de Saúde. Alguns países ainda têm esse vínculo, ou seja, quem tem direito a esse sistema de saúde, a esse acesso, são as pessoas que fazem essa contribuição. E que vai funcionar muito bem em países como a Alemanha, como Suíça, por exemplo, porque você tem uma taxa de desemprego muito pequena. Então, e normalmente essa parte da população que não tem acesso por conta do desemprego, eles têm outros serviços, outras formas de políticas públicas para ter acesso à saúde.
saúde. Então, a gente tem um modelo assim na Alemanha, tem na Suíça, parcialmente na França, que são modelos vigentes e que são considerados bastante desenvolvidos ou com uma visão bem mais atual sobre saúde como um direito universal. E aí, quando a gente fala de direito universal, e a gente está falando, por exemplo, quando a gente entra no sistema, modalidade, que é o nosso sistema único de saúde, que é o que a gente vai chamar de seguridade, é quando você tem um direito, desculpa, quando você tem a saúde como um direito. Na nossa Constituição diz que saúde é um direito e um dever do Estado. Quando é um direito e dever do Estado, isso diz que o Estado precisa oferecer saúde para a sua população. É uma responsabilidade do Estado. E aí, então, essa noção de saúde, ela passa a ser uma noção de saúde baseada num conceito de cidadania. Se você, todo mundo tem direito à saúde, tem um acesso universal, e aí esse sistema, como é o Sistema Único de Saúde, ele vai ser financiado solidariamente por toda a sociedade, por contribuições e por impostos. Ele ocorre em países como o Brasil, que a gente tem o Sistema Único de Saúde, ele ocorre em Cuba, a Inglaterra com o NHS também tem isso, apesar da universalidade dele ser meio restrita em alguns aspectos, na atenção básica, na Suécia. Esse é o modelo de saúde mais preconizado pelos cientistas que trabalham nessa área, porque a saúde tem que sim ser um direito da população, ela é um dever do Estado, ela não pode ser entendida como um produto, que aí é o modelo que a gente vai ter nos Estados Unidos, que a gente vai chamar de modelo de assistência ou modelo residual. E aí você tem esse modelo americano, então, em que saúde não é um direito e não é um dever do Estado. Vou tentar resumir de uma maneira mais clara, é assim, enquanto você tem aqui saúde como um direito e um dever do Estado, e ele é oferecido através das políticas públicas, principalmente do Sistema Único de Saúde, ou você tem saúde como um direito universal, ou você tem saúde como um direito derivado da sua contribuição na Previdência, são modalidades de entendimento da saúde como um direito também. Esse outro modelo, que é o sistema americano, é como se ele entendesse o direito, a saúde como um produto. Se é um produto e ele é controlado pelo mercado, a grande mão do mercado maravilhosa, e isso é um deboche, uma ironia, quando ele passa a ser um produto, só tem acesso a ele quem pode comprar. E é assim que funciona a saúde nos Estados Unidos. Saúde é entendida como um produto, como uma possibilidade de compra. Você paga, você tem acesso, os hospitais têm total liberdade, né? O atendimento da saúde, então, ele passa a ser controlado pelo mercado, né? Tem restrições que existem várias restrições, do Estado nesse âmbito da saúde, e é como acontece nos Estados Unidos. Daí que vem essa coisa toda de que a saúde dos Estados Unidos é uma saúde vergonhosa, absurda, é o pior, eu posso falar isso com certeza, é o pior sistema de saúde que existe no mundo, que eu conheço. Se alguém conhece algum sistema de saúde mais perverso e mais, eh 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 assassino do que esse sistema de saúde, por favor, coloca nos comentários aqui. Mas eu tô partindo desse princípio de que todos que eu conheço, e aí, né, meu doutorado é em saúde pública, a gente estuda bastante saúde pública, a gente tem acesso a muitas publicações, e até hoje a gente não consegue encontrar um sistema de saúde que seja mais perverso, né. Então, quando a gente fala, por exemplo, de comparação de sistemas de saúde, é muito fácil comparar o sistema de saúde do Brasil, por exemplo, com o sistema de saúde da Finlândia, que é do tamanho provavelmente do condomínio que eu moro aqui. Brincadeiras à parte, a gente sabe que a Finlândia tem uma população de algumas cidades inteiras, assim como você pega países pequenos, então a gente só pode comparar sistemas de saúde, por exemplo, se eu vou comparar o do Brasil, eu tenho que comparar ou em questões de territoriais ou então populacionais. Então eu vou comparar com China, com Índia, com Estados Unidos, com México, com Canadá, países que têm uma população extensa e que também tenham territórios grandes, então a gente pode fazer essas análises. Mas em qualquer possibilidade de comparação, o sistema americano vai ser sempre o pior que existe, né. Ele é o pior que existe porque ele não tem quase investimento público. Os custos do sistema de saúde americano são custos elevados. E aí, de novo, vamos lá. Você já assistiu Grey's Anatomy, House, qualquer filme, seriado, e você sabe que todo seriado, todo momento que tem alguma demanda, questão de saúde, eles trazem isso para o debate, né. Todas as séries falam sobre isso, de fraudes de seguro, de pessoas que morrem sem atendimento. Eu vou falar com você, citar alguns exemplos que a gente trabalha bastante, que a gente tem acesso às informações, mas assim, é um problema social, é o maior problema social deles. Então, pra entender isso, a gente precisa entender que a saúde pública americana, ou a saúde coletiva americana que não é pública, ela é
o maior vilão deles. É muito difícil você encontrar um defensor do sistema de saúde americano lá mesmo nos Estados Unidos. É muito difícil. E aí a gente sabe que isso está muito relacionado também ao estilo de saúde, às questões de saúde na população, todo o processo de acesso a bens e serviços, acesso à prevenção, à promoção de saúde. Não existe esse sistema como a gente tem aqui, de unidade de estratégia de saúde da família, de atenção básica, especializada, todo esse processo. E vou mais adiante. Esse sistema de saúde que faz parte desse cartel americano, também tem um outro braço, que é um grande vilão, que é o braço das Big Pharmas americanas, que é toda a indústria que controla medicamentos. E aqui a gente abre um parêntese gigante, né? Existem problemas na saúde pública americana por conta desse cartel das grandes empresas farmacológicas. Tudo quanto é seriado já falou sobre isso, tem vários documentários. É um problema muito grave, porque assim, o controle disso é feito pelo FDA, que é um órgão americano, mas já tem denúncias de fraude, de suspeitas de desvio de dinheiro e denúncias de fraudes de liberação de medicamentos. Tudo é muito perverso e muito agressivo. Qualquer coisa que você veja de briga contra Big Pharmas. Quando você pega a história dos opioides, vamos lá. Novalgina é proibida, dipirona é proibida nos Estados Unidos. Por que que ela é proibida? Conversa com alguém da área da farmácia, algum pesquisador da área. Tem umas teorias muito interessantes dos estudos que são utilizados para justificar isso, quando na verdade você não tem a dipirona, mas você tem os chamados opioides, os derivados, né, os remédios, os analgésicos fortes que causam dependência. Tem dezenas de documentários mostrando o quanto a população americana fica viciada em opioides, fica dependente dessa medicação, o estrago que isso faz na sociedade. É uma das maiores pandemias que não, pandemia não, das epidemias que eles têm em saúde mental de uso abusivo por conta da liberação que é controlada por isso. Então vocês entendem que quando você tem um mercado que toma conta de tudo e o Estado não tem participação, não tem controle, ao longo da história, essas pessoas ficaram presas a esse sistema predatório. Para você entender assim, sistema americano você tem que pagar pelo sistema de saúde. Você paga a vida inteira, você paga, 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 paga. Quando você precisa, a empresa faz de tudo para negar o seu atendimento ou fazer com que você não tenha acesso com isso. No vídeo do Beto Ribeiro, ele fala um pouquinho sobre essa United Healthcare, que ela é uma das empresas que tem o maior índice de rejeição, acho que é 30% de rejeição de pedidos. Imagina você paga a vida inteira, olha só, você paga a vida inteira o seu plano de saúde e de repente você adoece. Quando você adoece, você vai lá e solicitar o tratamento para fazer o tratamento, sei lá, de câncer. Ele vai dizer para você o seguinte, ele tem uma equipe, e aí quem puder assistir, tem um documentário chamado Sico, S-I-C-K-O, e a exclamação, do Michael Moore, que é lá atrás de 2007, que ele mostra um pouco desse sistema americano e do caos que é esse sistema americano. Ele mudou um pouquinho desde lá, ele teve algumas ações que tentaram amenizar isso, que aí você vai ver, eles chamam de Affordable Care, tem o tal do Obamacare, aí depois algumas propostas, o Medicare, planos meio híbridos, mas basicamente funciona assim, todo mundo lá tem que pagar. Pagar, 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 pagar. E quando você vai solicitar o atendimento, então, as empresas têm departamentos especializados em negar o seu pedido. Então imagina que você pagou o plano de saúde durante 10 anos e quando você precisa utilizar, porque você precisa fazer quimioterapia, tem uma empresa que vai lá e vai investigar você, vai nas redes sociais, eles fazem de tudo, jogo baixo, e vai dizer assim, olha, o seu caso era de doença pré-existente porque você esqueceu de mencionar, esse caso eu já vi, uma prima de segundo grau que morreu de câncer de mama. Então você tinha que ter informado na genética da sua família. É bizarro. É bizarro, bizarro, bizarro. Quando você não consegue utilizar. Quando você consegue utilizar o sistema de saúde, porque antigamente eles recebiam os pacientes, não tinha seguro, eles devolviam na porta do hospital. Você vai ver no caso do Cico, eles fazem isso. Lembra que nos anos 80 a gente chamava pessoas de indigentes em relação à saúde porque não tinham acesso? É mais ou menos esse mesmo princípio. E aí você entende o porquê da importância, do quão foi importante para o país a construção do SUS na Constituição de 88, né? Que é uma Constituição que preconiza isso, porque senão a gente estava lascado que nem os americanos. Então, quando você consegue passar por esse crivo da autorização, você vai para o processo de uso. E aí entra um outro problema, porque assim, você tem que imaginar que os hospitais americanos, eles não são hospitais como os nossos, não são hospitais públicos ou privados, eles são centros comerciais.
centros comerciais que têm suas regras próprias, seus preços próprios, os seus procedimentos, e que, assim, você nunca sabe, é uma caixa de surpresa quando você vai entrar ali. Eu tenho documentos aqui de pessoas que foram num pronto-socorro porque estavam com febre e saíram com uma conta de $1.500, porque foram atendidas ali, até situações de cirurgias de milhões de dólares. Então, vou citar algumas situações que eu tenho informação concreta e que não são fake news e tal. Uma cirurgia de apendicite de emergência e que custa no final das contas, custa $1 milhão. Uma cirurgia de esterectomia que custou $300.000. Só que mesmo com plano de saúde, dependendo do seu plano, se o plano for muito bom e maravilhoso, ele raramente ele é 100%. A grande parte das pessoas só consegue, planos coparticipativos. E aí de uma conta de $300.000, você tem que pagar $30.000, porque você passou mal. Aí você imagina o trabalhador americano que não tem seguro, tem muita gente sem seguro lá porque não consegue, a pessoa morre, gente. Pedir uma ambulância na sua casa, tem vários documentários e vídeos de pessoas que evitam pedir uma ambulância e acabam morrendo, por exemplo, por infarto, porque o preço da ambulância ele pode variar de $5.000 a $30.000. E é uma coisa assim, é livre mercado, cada um cobra o que você quer. Quando você entra num hospital para fazer um procedimento médico, no final, a sua conta tá ali aberta, eles vão colocando o que eles quiserem, e aí você abre brecha, então, para uma situação de má fé, que é uma polêmica que tá rolando na medicina americana, a medicina por amor e a medicina por dinheiro, a gourmetização dos hospitais que estão virando clínicas, porque o interesse ali é dinheiro, 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 dinheiro. É uma das indústrias mais ricas, se não, acho que das 10 mais ricas dos Estados Unidos, porque movimenta muito dinheiro. O trabalho deste CEO à frente dessa empresa, United Healthcare, é manter essa empresa, é um plano de saúde, mas é uma empresa lucrativa, negar o máximo de atendimento às pessoas, mesmo que elas tenham pago, e aquelas que utilizaram. É uma coisa surreal, gente. É uma coisa surreal, as pessoas morrem por falta de acesso. Pesquisa na internet o caso da insulina nos Estados Unidos. As pessoas com diabetes estão morrendo, porque o preço da insulina no mercado vai subindo. Tem umas questões de patente que eles armam um sistema. Tudo isso vai gerando um desconforto na população, uma raiva que está se expressando agora através da transformação desse Luigi num grande herói, porque ele vingou muitas pessoas. De novo, isso não se justifica, isso não explica, né, mas mostra pra gente o que que é essa comoção social que tá acontecendo lá, e porque, por exemplo, o Beto comenta isso no vídeo dele, por que que as pessoas estão putas com o McDonald's e com os funcionários que denunciaram o Luigi, porque ele estava no McDonald's? Porque ele era um grande herói. E aí, de novo, assim, eu não vou entrar no mérito do caso, porque, assim, é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente culta, com dinheiro, que estudou nas melhores escolas, na Ivy League, teve um problema de coluna, ele tem um problema de coluna, ele fez uma cirurgia. Pelo que eu entendi até agora do caso, eu, Eduardo, assim, muito en passant, acompanhando no jornal dos Estados Unidos, eu estou entendendo que é um caso de bipolaridade. Ele teve um período muito estranho de isolamento, de desaparecimento de mais de 6 meses, que ele poderia estar num quadro de depressão, e depois ele volta nesse quadro mais maníaco, até porque o relato de todo mundo que convivia com ele não tinha nenhum indicativo de nada, 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 o que isso também não exclui. Mas não vou entrar nesse mérito, tô tentando aqui explicar para vocês a comoção em relação a esse caso, né, dos Estados Unidos. Então a gente precisa, quando você fala de saúde, né, quando você trabalha com população americana, precisa lembrar que saúde lá, o gasto que eles têm com saúde per capita é altíssimo, é um dos maiores impactos que existem no orçamento, né, no orçamento das famílias. Os medicamentos são caros, os procedimentos são caríssimos, a dificuldade de acesso é muito grande, não tem cobertura universal, a não ser que você seja segurado. E aí quando você faz uma análise, por exemplo, epidemiológica, você pega incidência, prevalência, você tem uma população que está envelhecendo com obesidade, diabetes, tal. Quando você faz isso, você estratifica isso por questões sociais, de raça, econômicas, é basicamente isso, gente. O cara rico, classe média alta, ele tá bem. Quem tá se lascando lá é o preto, é o pobre, é o latino, é o que não. Porque não tem acesso à saúde, vai morrer, morre de coisas simples, de doenças evitáveis. E tá tudo bem, porque não é uma função do governo, não é um direito do povo, não é um dever do Estado, e
deixa o mercado para satisfazer isso. E é perigoso. Isso é muito perigoso. As pessoas acabam ficando completamente dependentes desses seguros de saúde, né? O sistema deles é muito fragmentado. Quando eu dou aula sobre o sistema brasileiro, a gente explica a Secretaria Municipal de Saúde, a estadual, o Ministério da Saúde, a concepção em rede, a função da vigilância sanitária, da vigilância ambiental, da nutricional, como é que elas se interligam. Isso não existe no sistema deles. E isso fragiliza bastante, tá? Não tem essa integração, não tem uma coordenação no atendimento, não se sabe muito dados epidemiológicos do impacto na qualidade de vida. Muita coisa é feita por fundação, por instituições, por Sociedade Americana de Pediatria, de Psiquiatria. Então, todo mundo fica muito perdido ali dentro. E o papel das seguradoras de saúde nos Estados Unidos é manter essa privatização desse sistema. Entenda que hospital e farmácia nos Estados Unidos são negócios, não são sistemas de saúde, não são instituições, são empresas privadas e que têm um controle total, eles têm direito, assim, eles podem fazer o que eles quiserem com você ali dentro. Tem uma coisa muito interessante nos Estados Unidos que é o seguinte: quando você vai aplicar para um emprego como neurocirurgião num hospital, importa muito a tua formação, a tua especialização, o seu mestrado, o seu doutorado, se você é Meredith Grey, se você, sabe, é Shepard, não sei o quê. Mas uma coisa que é muito importante é que eles usam isso como moeda. É assim, olha, antes no antigo hospital, a Grey's Anatomy, Sloan Hospital, eu faturei 50 milhões em cirurgia. Oh, meu Deus. Entende que assim, o quanto você, profissional de saúde, fatura em cirurgia e adiciona ao faturamento do hospital, o quanto você pode trazer de revenue income, de verba, né? É muito importante. É muito importante, porque eles querem pessoas que façam dinheiro. Então, assim, o número de cirurgias é muito grande, o número de procedimentos desnecessários também é criticado por alguns autores, porque você tem o que a gente pode chamar, por exemplo, de sequestros de saúde, que é quando a pessoa entra no hospital no hospital americano e eles entopem você de procedimentos que talvez não fossem necessários, mas você tem um seguro que vai pagar. Então, assim, a saúde ali é vista como uma grande briga entre os sistemas de saúde, os hospitais, os sistemas querem cobrar de todo mundo, os hospitais metem a mão desse lado, a indústria farmacêutica, Big Pharma americana, é assim, ensaios clínicos randomizados e a pessoa tem problemas e eles fogem, eles conseguem se livrar de tudo, porque eles têm uma bancada forte, né? Aqui no Brasil a gente não tem uma bancada da Bíblia, da bala, né, do tráfico. Lá eles têm uma bancada dos planos de saúde, uma bancada da saúde, eles têm pessoas que defendem por questões políticas, porque a população realmente não defende. E aí, quando você pega, por exemplo, a alta prevalência de doenças crônicas nos Estados Unidos, diabetes, obesidade, os opioides atuando lá, a resposta ruim à pandemia, isso vai tudo criando um mal-estar na população. Tem uma política americana chamada, eu acho que é AOC, eu acho que é Alejandra Ocasio. AOC, peraí. Achei. Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma política americana, ela é ativista, sabe? Ela é congressista, ela tem um documentário, eu acho que é na Netflix, que eu vi há alguns anos, e ela fala muito disso, sabe? A saúde precisa ser vista como um direito, a gente não pode ter saúde como um produto. Ela faz uma análise muito interessante, ela fala assim, a gente não pode ter acesso à saúde nos Estados Unidos, é como se fosse um iPhone. Você tem dinheiro para comprar, você compra o melhor que tiver, 16 Pro Max com 3 gigaplanktons de memória. E se você não tem, você fica sem, você não tem telefone. E a mesma concepção que se tem para saúde. Assiste esse documentário dela no Netflix. Não sei o nome do documentário, tem muitos anos que eu assisti, eu já peguei muitas vezes Covid. É assim, eu vou mencionar agora alguns casos que eu tive acesso nos últimos dias que estão rodando na mídia. Bom, tem um caso que é clássico das pessoas que são atendidas no hospital e passam por alguma perda, e no final da conta tem um suporte emocional. Eu já vi valores de 400 a $1.500. O que que é esse suporte emocional? É aquela pessoa que foi te dar a nota de falecimento, a informar que o seu parente faleceu, que aqui no Brasil é uma função, né, do médico, tudo direitinho, mas depois que essa função, depois que essa notícia é dada, uma pessoa lá vai te acolher, né, te abraçar, sentar, perguntar se você quer água, e isso é cobrado de 400 a $1.500. A bolsa de soro
a bolsa de soro que você utiliza dentro do hospital, o preço dela pode variar. Ele pode custar 95 centavos na farmácia da esquina, lá dentro ela custa $12, 15, 35, depende também. E toda vez que uma pessoa chega, e aí você já deve ter observado que nos filmes americanos e seriados, as pessoas usam pulseiras com código de barras, e as pessoas que estão atendendo, eles têm um leitor de código de barras. Quando ela chega para você, ela faz assim, ela dá uma bipada no remédio, ela bipa em você, te dá o remédio vai para o prontuário, mas aquele bip vai para sua conta, é uma conta aberta. Tem uma conta aqui de hospital americano de 10 páginas. A gente já passou, já tive um problema lá também, não vou mencionar isso agora. Mas são essas frustrações que vêm acumulando ao longo da história. É uma briga muito mais da esquerda, dos democratas americanos, do que dos republicanos, mas aí a gente sabe também os interesses que tem por trás disso, né? Mas é uma briga que vem nas últimas décadas, porque assim, é o grande calo no sapato da sociedade americana. E esse rapaz agora, Luigi Mangione, sei lá o nome dele, ele vem, antes dele aparecer, eu falei, isso aqui vai dar merda, ele vai ser um grande justiceiro, porque eu tava esperando que se fosse uma pessoa preta, pobre, latina, cara, sabe, assim, com motivos pra ter feito esse crime horroroso, mas com motivos assim, eu imaginava que, sei lá, perdeu os avós, ou acabou com a carreira, porque isso é comum, as pessoas perdem casa, perdem família, se suicidam, acabam com a carreira, se endividam, abandonam a faculdade, isso tudo lá acontece por conta do sistema de saúde. Então assim, a gente podia passar horas conversando sobre isso aqui. Tá? Então, tudo isso acontece lá com muita tranquilidade. Então, mas não é uma pessoa branca, rica, privilegiada, tem um problema de saúde, mas tem muitos privilégios. Ai, gente, meu telefone tocou de novo, aí eu perco o mio da fiada, mas então vamos lá. Falei dos exemplos, deixa eu ver. Tá, tem os aspectos que são, sim, são questões. Esse sistema de saúde muito comercial, né, assim, de produtividade, ele atrapalha a qualidade de vida. A qualidade de vida dos profissionais de saúde lá é baixíssima, isso tem consequência em todo. É só você olhar, cara, seriado americano, quem trabalha na saúde fica podre de rico, mas surta, né? É, tem vários, você pode encontrar vários estudos de caso, se você não quiser ver seriado, não quiser ver documentário, mas tem muita coisa. E aí, assim, o que que acontece com esse rapaz agora, né, que eu estava falando antes? Ele virou agora um grande ídolo. Gente, eu já vi pessoas que estão fazendo camiseta e tudo, e a gente precisa entender, assim, não é criticar, mas é entender o que que tá por trás dessa demanda social, né. De novo, né, falar como o Beto, eu fico olhando pra cá, mas a câmera tá aqui, desculpa. É que eu montei um sisteminha de gravação. Eu entendo a indignação do Beto, né, no episódio do canal dele, ele fala muito disso, porque nada justifica um assassinato. Um assassinato é sangue frio, né? Mas a comoção social se dá porque esse rapaz, esse grande CEO, tadinho, não sei nem qual é a história dele, sei que ele tem família e tal, mas ele era o grande representante da maior empresa de saúde americana, que tem o maior índice de negatividade nos processos e que tem histórias sofridas de gente que morreu, de muita gente que morreu por conta deles. Né? Não dele especificamente, mas por conta dos departamentos de investigação, de negar atendimento, sabe? É... Ai, a Siri se metendo aqui no meio. Então é essa comoção popular que a gente está falando. Esse processo vai dar o que falar, porque agora eles estão com um grande problema. A mídia vai tentar amenizar isso e colocar ele talvez como uma pessoa conturbada, porque isso vai tacar fogo na população. Tá vendo o que que acontece quando você negligencia a população, quando você não tem saúde como um direito, quando você deixa que a saúde vire um produto e seja manipulado pelas mãos desse mercado perverso. Então as pessoas agora, isso vai inflar as pessoas no final do ano. Tem muito livro, muito artigo, tem muito documentário, assiste o Cico, que inclusive, eu acho que quando o Luigi Mangione, ele tem um manifesto e ele faz uma menção a dois nomes, ele faz uma menção ao Moore e Rosenthal. Eu acho que e eu acho que o Michael Moore, o Moore é o Michael Moore, do Cico, e ele fala, acho que do Rosenthal, que é um autor famoso também lá, que diz a academia americana discute há anos esses problemas, a sociedade de lá sabe, o Obama tentou, teve outras tentativas, sabe? Então, assim, é,
eles estão esperando, assim, um dos grandes problemas sociais americanos, um deles é essa questão de saúde, você tem as questões de racismo, de uso de drogas, né, você tem problemas seríssimos em relação ao uso de medicamentos, como essa questão da Big Pharma. Tanto é que você pode, por exemplo, o Canadá, como eu falei antes, ele tem um sistema de saúde mais universal, muito mais próximo do nosso, né, assim como o Reino Unido e a Alemanha. E você vê nos filmes e documentários as pessoas que atravessam a fronteira do Canadá para buscar alguma coisa de saúde, atravessam para o México para alguns procedimentos, assim como acontece no Brasil na fronteira. A gente tem tríplice fronteira aqui no Amazonas, a gente tem no sul do país, e isso tem que estar tudo incluído na política pública de saúde, tem que tudo ser pensado. Então, vamos tentar entender esse caso agora. É claro, é um crime, assassinato, ele vai ser preso e tudo, mas a comoção popular que está gerando, ela pode ser utilizada para um bem coletivo. De que maneira? E se contestar e se falar cada vez mais sobre essa necessidade. Como é que eles vão fazer isso? Eu não sei. Transformar esse sistema perverso, vil, financeiro, mudar isso tudo, eles vão levar muitas décadas, porque é um sistema muito, 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 muito perigoso. Mas alguma coisa tem que ser feita. O Obama fez, o Obamacare. Essas tentativas nada faz foram de tentativas de fazer com que as pessoas fossem incluídas nesse sistema, sabe? Pagando um preço mais baratinho, aquele papo idiota que a gente vê no Brasil aqui, vamos criar um sistema de saúde que todo mundo pague um pouquinho. Não, não vão. Nossa saúde é universal, é um direito do povo, é um dever do Estado e é constitucional. E aí a gente mantém o SUS daí. Por isso que quando você tem turista que vem pro Brasil e fica assustado quando vê o SUS, principalmente americano, porque isso para eles é um absurdo. Gente, assim, se você conhece alguém diabético que pega insulina no SUS e faz todo o tratamento no nosso Hiperdia, joga no Google. Vamos lá, peraí. Ó, eu pedi aqui para o ChatGPT explicar para vocês em um parágrafo qual é o problema da insulina nos Estados Unidos. E é o seguinte: o preço da insulina nos Estados Unidos, ele coloca aqui como um dos exemplos mais alarmantes dos problemas no sistema de saúde americano. Ele é um medicamento essencial para a sobrevivência de milhões de pessoas com diabetes, e o custo dele aumentou drasticamente ao longo das últimas décadas. E algumas vezes o valor da insulina chegou a passar de centenas de dólares por cada frascozinho. Isso tem uma combinação de fatores: é a falta de regulamentação nos preços dos medicamentos, porque não tem controle, as práticas monopolistas de grandes farmacêuticas. Que é essa prática? Eu vi uma vez um documentário. Cada vez que eles descobriam uma nova forma de produzir insulina, isso é patenteado e ninguém consegue replicar, eles não deixam. E a ausência de um sistema de saúde universal que consiga negociar preço em benefício dos pacientes. Não tem, não tem. Então, muitos americanos não conseguem pagar pela insulina e isso faz com que eles tenham quadros graves de saúde e morte, porque eles começam a racionar medicamento. Já vi vários documentários de mães de crianças diabéticas em que as crianças tinham que racionar o medicamento. Então, assim, começa a observar isso, são essas pessoas. Você imagina que todos os parentes de todas as pessoas diabéticas dos Estados Unidos têm ódio mortal dessa empresa United Healthcare. É claro que é uma situação agridoce, claro que é, porque a indústria americana de saúde também produz vários medicamentos, também produz vários equipamentos, mas só se você tiver dinheiro para comprar e para utilizar. E aí isso vai pegar no calo das pessoas, tá bom? Não vou comentar esse caso do ponto de vista, né, só mais desse ponto de vista da saúde pública, porque tem tudo lá no canal do Beto Ribeiro, é maravilhoso, ele já fez o primeiro episódio, vai fazer uns outros e eu vou ficar acompanhando. Então, se você puder, curte, comenta, compartilha, apoia e se postar nas redes sociais, me manda também, tá bom? Gostaram do meu cabelinho novo, né? Tô agora uma coisa muito mais sério, muito mais, né, uma roupa de Ana Castela, que me disseram hoje de manhã que eu tava parecendo que eu ia cantar com a Ana Castela, mas tudo bem. A gente se vê nos próximos episódios. Beijos!